E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cássio e aqui estamos nós mais uma vez, e dessa vez vamos repercutir uma das notícias que está chamando muita atenção essa semana. Pesquisadores fazem descoberta que pode revelar a Arca de Noé na Turquia, colaborando com a verdade e história bíblica. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Assim o YouTube recomenda mais vídeos nossos a você. Tudo começou em 1959, após o capitão do exército turco İlhan Durupinar, em um voo de reconhecimento nas montanhas de Ararat, no leste da Turquia. Era um voo de rotina, até que ele avistou algo muito estranho, uma formação rochosa incomum para aquela região. Então fotografou. E quando viu, ficou surpreso, pois era como o formato de um barco. Logo, as notícias se repercutiram pelo mundo naquela época. O curioso era, o que um barco estaria fazendo a 2.000 metros de altura, acima do nível do mar? Ele não sabia naquela época, mas estava diante da história da Bíblia de milhares de anos atrás, a história da Arca de Noé. E vários pesquisadores na época se deslocaram para o local e fizeram investigações. Fato é que nenhuma se mostrou comprovada. Porém, foi esta semana que veio uma informação muito importante encontrada pelos pesquisadores. O que foi descoberto e que relevância esta localização tem a ver com a Arca de Noé? Primeiro temos que entender em um breve resumo de Noé e a Arca. Na Bíblia, no livro de Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia, Deus ordena a Noé que construa um vasto navio, a Arca, capaz de salvar a si mesmo, sua família e uma representação dos animais do mundo. O dilúvio seria um castigo divino. Noé, então, teria sido considerado como sendo o único homem justo, tendo ele recebido a difícil missão divina, alvo do descrédito, não apenas dos outros homens, mas também de gente de seu próprio núcleo familiar. De acordo com a Bíblia, quando Noé completa a sua tarefa e Deus envia 2 animais de cada espécie para a arca, as águas do dilúvio sobem até que todas as montanhas fossem cobertas e a vida, exceto os peixes, fosse destruída. O mais impressionante é que possivelmente a localização do monte remete onde a Bíblia retrata que a arca repousou, ou seja, parou. Vejamos no versículo. Gênesis 8:4-5. E aconteceu que no ano 601 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia as fontes do grande abismo se secaram, e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu cessou. 5. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. A localização exata dos montes de Ararat é desconhecida, mas acredita-se que eles estejam localizados na Turquia moderna. Alguns estudiosos acreditam que os montes de Ararat são o mesmo que o Monte Ararat, que é o pico mais alto da Turquia, que fica próximo onde foi descoberto da estrutura rochosa pelo capitão do exército turco İlhan. Outros estudiosos acreditam que os montes de Ararat são uma cadeia de montanhas que se estendem pela Turquia, Armênia e Irã. E se já não bastasse, a coincidência da localização com o texto bíblico, o tamanho da formação são impressionantes, das mesmas dimensões, a qual o Senhor instruiu para Noé. Ela tem cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 20 metros de altura. Vejamos em Gênesis 6, 15 e 16 a instrução do Senhor a Noé para construir a arca. Farás a arca desta maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Farás na arca uma abertura, um côvado por cima, e a porta da arca farás no seu lado, e a revestirás de dentro e de fora com betume. Agora vamos entender o que é o côvado. O côvado é uma unidade de comprimento antiga para medir o tamanho de objetos importantes, assim como foi a Arca de Noé, o Templo de Salomão e a cidade de Jerusalém.
equivalente a aproximadamente 45 centímetros. Era uma medida baseada no comprimento do antebraço, desde o cotovelo até a ponta do dedo médio. A Arca de Noé tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso equivale a aproximadamente 150 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13,7 metros de altura. Mas afinal, o que os pesquisadores descobriram esta semana e qual sua relevância a comprovar o fato da existência da Arca? Uma equipe de especialistas liderada pela Universidade Técnica de Istambul, ITU, pela Universidade Andrews, do ZEUA, e pela Universidade Ar Ibrahim Shessen, AISU, trabalha no local há quase um ano, coletando amostras que acreditam ser a chave para confirmar a história bíblica. Parte do trabalho começou em dezembro de 2022, quando coletaram 30 amostras de fragmentos de rocha e solo que o laboratório da ITU analisou. E constataram em escavações recentes que comprovaram que há algo no interior desse barco e que seu interior data de 5.000 anos atrás, surpreendentemente a mesma época de quando teria ocorrido o dilúvio bíblico. O projeto começou em 2021 e está em andamento em 2023, mas a análise inicial determinou que as amostras continham materiais argilosos, marinhos e frutos do mar. O vice-reitor da AISU, professor Faruk Kaya, disse: de acordo com as primeiras descobertas obtidas nos estudos, houve resultados que significam a atividade humana esteve presente no monte, em forma de barco, entre 5.500 e 3.000 AC. Em termos de datação, afirma-se que também existia vida nesta região. Isso foi revelado nos resultados de laboratório. A boa notícia é que estudos mais detalhados já estão sendo preparados graças a uma colaboração entre a Universidade Técnica de Istambul. A história de Noé é uma história sobre a importância da fé. Noé acreditou na palavra de Deus, mesmo quando os outros não acreditavam. Ele construiu a arca mesmo quando parecia impossível, e ele embarcou na arca, mesmo quando não sabia o que o futuro reservava. Iremos ficar de olho em mais notícias atuais relacionadas à Bíblia e compartilha com vocês, então curte e se inscreva, somente assim ficará sabendo quando postarmos vídeos sobre testemunhos, devocionais e muito mais, e até próximo vídeo, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Amém.